Quantas vezes você já sentiu que deu tudo de si, que foi inteiro, verdadeiro, e mesmo assim foi deixado de lado? A rejeição tem esse poder sombrio de nos fazer duvidar de nosso próprio valor, como se todo o brilho da nossa alma tivesse sido ofuscado por alguém que simplesmente não conseguiu enxergar. Mas o que Carl Jung nos ensina é que por trás da dor da rejeição existe uma verdade mais profunda. Ela não diz quem você é, mas quem o outro não foi capaz de compreender. E é exatamente aí que mora o poder de transformação. O segredo não está em tentar reconquistar alguém que não soube te valorizar, mas em resgatar aquilo que você mesmo abandonou em você, a sua essência mais autêntica. Jung acreditava que quando um indivíduo se reconecta com sua totalidade, aquilo que ele irradia se torna impossível de ser ignorado. E é por isso que, quando você fizer o que estou prestes a te mostrar, quem te rejeitou vai sentir, mesmo sem entender racionalmente, que perdeu algo raro, algo que talvez nunca mais encontre. Esse vídeo não é sobre vingança, é sobre despertar, sobre reverter a energia da dor em presença, da ausência em poder pessoal. E quando isso acontece, tudo muda, a dinâmica se inverte. Quem te deixou passa a sentir sua ausência como um eco incômodo, enquanto você finalmente caminha na direção do que realmente importa. A sua individuação, o seu florescimento interior. Fique comigo até o final, porque eu vou te mostrar 5 atitudes silenciosas, mas incrivelmente poderosas, que, segundo os ensinamentos de Jung, realinham sua energia de forma tão intensa que quem te rejeitou começará a te perceber de uma maneira completamente nova. E o mais interessante, você talvez nem queira mais ser percebido. A jornada começa agora. E se você tiver a coragem de atravessar esse portal interno, não será apenas sobre fazer alguém se arrepender. Será sobre você se tornar alguém tão inteiro, tão magnético, que a rejeição deixará de ser uma ferida e passará a ser a prova de que você estava destinado a algo muito maior. Quando alguém nos rejeita, o primeiro impulso é pensar que há algo errado conosco. Sentimos como se fôssemos pequenos, insuficientes, indignos. Jung chamava isso de projeção, o ato inconsciente de atribuir ao outro aquilo que está mal resolvido dentro de nós. A dor que você sente ao ser rejeitado não é apenas pelo outro ter ido embora, mas por você ter sido forçado a encarar a parte de si mesmo que esperava a validação externa para se sentir inteiro. Esse momento é crucial. Em vez de buscar desesperadamente ser aceito novamente, Jung nos ensina a recolher nossas projeções e olhar para dentro. O que em você está pedindo reconhecimento? Qual parte da sua psique foi colocada nas mãos do outro, esperando ser aprovada? O verdadeiro arrependimento de quem te rejeitou não virá porque você implorou por amor, mas porque você se transformou em alguém que já não precisa mais dele. Há uma força silenciosa em quem se volta para si. Quando você deixa de buscar lá fora o que só pode ser encontrado dentro, algo muda em sua vibração. É como se a sua presença começasse a gritar, mesmo no silêncio. Jung dizia que aquilo que negamos em nós nos submete. Aquilo que integramos nos liberta. E a rejeição é só a primeira batida da vida tentando te acordar para essa verdade. Você não foi rejeitado, você foi redirecionado. Aquela pessoa que te abandonou apenas revelou o quanto você ainda estava afastado de si mesmo. E agora, ao invés de tentar provar valor para alguém, seu único compromisso deve ser se tornar tão inteiro que o mundo sinta sua presença sem que você diga uma palavra. Isso, sim, é arrebatador. Aqueles que um dia te rejeitaram vão começar a te observar com estranhamento. Não vão saber explicar o que aconteceu, mas algo vai incomodar. Jung chamava isso de a ativação da sombra alheia, quando sua evolução
toca a parte não resolvida do outro, gerando desconforto. E é exatamente aí que o arrependimento começa a se instalar. A primeira atitude que transforma completamente a forma como o outro te percebe é o silêncio estratégico, mas não é qualquer silêncio, é aquele que nasce da presença, da não reação, da maturidade emocional. Jung dizia que aquilo que resistimos quando você para de tentar mudar o outro, de se justificar, de enviar sinais e simplesmente silencia, você desarma o jogo psicológico. Esse silêncio não é ausência, é potência. Ele comunica algo que palavras jamais conseguiriam. Eu não preciso mais de você para me validar. E essa é a mensagem mais impactante que alguém pode transmitir após uma rejeição. Quem te afastou espera drama, espera carência, espera dor. Mas quando encontra apenas um silêncio cheio de dignidade, algo dentro dele começa a ruir. Esse tipo de silêncio toca profundamente o inconsciente do outro. É como se, ao não reagir, você estivesse colocando um espelho diante da pessoa, e o que ela enxerga ali, muitas vezes, é sua própria imaturidade, covardia ou incapacidade de se conectar de verdade. Jung nos lembra que tudo aquilo que evitamos nos dominar nos fortalece. Seu silêncio, então, é a arma mais elegante que existe. Mas cuidado, esse silêncio não pode ser usado como manipulação. Ele só é poderoso quando nasce de uma decisão autêntica de se priorizar. Quando vem do ego, ele apenas afasta, mas quando vem da alma, ele transforma. O outro sente e começa a se perguntar se realmente fez a escolha certa. E nesse momento, a dúvida se instala. O que será que eu perdi? Você não precisa dizer nada. A ausência da sua presença fala mais alto do que qualquer súplica. Esse é o primeiro passo para inverter completamente a dinâmica entre você e quem te rejeitou. E também o primeiro passo rumo à sua libertação. A segunda atitude é a mais transformadora de todas. Fazer da sua dor um processo de alquimia interior. Carl Jung falava da importância de encarar a dor de frente, não para sofrer mais, mas para se tornar consciente do que ela está tentando ensinar. Toda dor tem uma mensagem oculta e rejeição é uma das mais potentes catalisadoras de crescimento. Não se trata de fingir que não dói. Pelo contrário, o caminho é mergulhar profundamente, compreender os gatilhos, reconhecer os padrões e aceitar o que emerge. Só assim a dor se transmuta em sabedoria. Jung dizia que você não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. E é exatamente isso que sua dor está pedindo. Você vai perceber que, ao invés de se tornar menor, você está crescendo. A rejeição que te fez desmoronar agora te faz reconstruir mais forte, mais consciente, mais inteiro. Esse processo silencioso é visível nos seus olhos, no seu caminhar, na sua energia. E quem te rejeitou começa a sentir, mesmo à distância, que você não é mais o mesmo. A verdade é que ninguém se arrepende por ver o outro implorar. O arrependimento vem quando o outro percebe que perdeu alguém que evoluiu tanto que já não cabe mais na mesma história. E é aí que o jogo vira. Sem precisar forçar nada, você começa a atrair novamente, mas agora em uma nova posição de poder. A dor só tem domínio sobre quem não a compreende. Quando você a transforma, você vira um enigma, um ser humano que foi a própria escuridão e voltou com luz, e não há nada mais arrebatador do que isso. A terceira atitude é se reinventar, não para impressionar o outro, mas para honrar a si mesmo. Carl Jung falava sobre a jornada da individuação, o processo de tornar-se quem você realmente é. E poucas coisas despertam tanto arrependimento em quem te rejeitou, quanto ver você florescendo em sua essência verdadeira. Não se trata de mudanças superficiais. Não é sobre mudar o cabelo, o estilo ou o feed do Instagram. É sobre uma mudança interna
que se reflete no externo. Quando você começa a investir em si, a cuidar do seu corpo, da sua mente, das suas paixões, do seu propósito, o mundo começa a te olhar diferente, porque você está vibrando diferente. Essa transformação é silenciosa, mas poderosa. Você se torna magnético, não porque está tentando chamar atenção, mas porque está cheio de si. Jung dizia que aquilo que buscamos no outro, na verdade, é uma parte de nós que esquecemos de desenvolver. Quando você cuida dessas partes, você para de buscar fora e, ironicamente, é aí que tudo começa a vir até você. As pessoas sentem quando você está alinhado consigo mesmo. Sentem que você não está mais disponível emocionalmente para migalhas, para relações rasas, para quem não sabe reconhecer valor. E quem um dia te rejeitou, começa a sentir a ausência do que antes não soube valorizar. O arrependimento do outro não é o objetivo, é apenas um efeito colateral inevitável quando você decide se tornar alguém inteiro. A sua reinvenção não é vingança, é cura, e isso, por si só, já é uma vitória. A quarta atitude é viver com autenticidade radical. Jung defendia que a alma adoece quando vivemos de acordo com expectativas externas. Por isso, quando você começa a se expressar livremente, a dizer o que pensa, a vestir o que ama, a seguir o que faz sentido, você se torna um espelho incômodo para quem ainda vive aprisionado. A autenticidade desarma. Ela tira o outro do controle, porque agora você não está mais tentando agradar, não está buscando aprovação. Você está simplesmente sendo, e isso te torna imprevisível e profundamente atraente. Quem te rejeitou passa a te observar com olhos diferentes, como se tentasse entender onde foi que perdeu você. Mas você não se perdeu, você se encontrou. E por fim, a quinta atitude, a mais libertadora de todas, escolher seguir em frente. Não porque você esqueceu o que viveu, mas porque finalmente compreendeu que não precisa mais insistir onde não há reciprocidade. Jung dizia que a liberdade começa quando deixamos de esperar dos outros aquilo que só podemos dar a nós mesmos. Essa escolha é o ponto final emocional que fecha o ciclo, e é nesse exato momento que o verdadeiro arrependimento do outro explode, porque agora ele sente que não há mais volta, que o poder que ele tinha sobre você se dissolveu, e você segue com leveza, com integridade, com paz. A vida recompensa quem tem coragem de se curar, e a sua maior vitória não será fazer o outro se arrepender, mas perceber que, ao longo do caminho, você se tornou alguém que jamais aceitaria novamente tão pouco, alguém que, ao ser rejeitado, escolheu se encontrar. E isso é irresistível. A verdade mais poderosa que você pode carregar após a rejeição é esta: ninguém pode tirar de você aquilo que nasce da sua própria essência. Todas as 5 atitudes que exploramos aqui, o silêncio que grita, a transmutação da dor, a reinvenção silenciosa, a autenticidade radical e a escolha consciente de seguir em frente, não são apenas estratégias para provocar arrependimento em alguém, mas sim caminhos para despertar a sua própria força interior. Quem te rejeitou verá, inevitavelmente, que não perdeu apenas uma pessoa, perdeu uma chance única de caminhar ao lado de alguém que floresceu. Carl Jung nos ensinou que aquilo que negamos em nós nos aprisiona, mas aquilo que aceitamos nos liberta. E hoje, ao olhar para tudo que você viveu, talvez perceba que a rejeição não foi um fim, foi o início do seu processo de individuação. Deixar de depender do olhar alheio para se sentir valioso é o início da verdadeira liberdade. E quando você alcança esse nível de consciência, você não apenas se cura, você se torna luz para os outros que ainda estão perdidos na escuridão do abandono. É possível que quem te rejeitou, um dia, tente voltar, mas você será outro. Alguém que aprendeu a se ver com os próprios olhos, a se acolher com as próprias mãos e a caminhar com os próprios pés.
você entenderá que não é o outro que precisa voltar, é você que precisava se encontrar. E quando isso acontece, o arrependimento do outro já não tem mais lugar para se alojar, porque agora você vive em um novo endereço, o da sua completude. Essa jornada não foi fácil, mas olhe para você agora, mais consciente, mais maduro, mais inteiro. O que antes era dor virou força, o que antes era ausência virou presença, e o que antes era dependência virou liberdade. Você não é mais quem chorou pela rejeição, você é quem despertou por causa dela. E essa transformação, meu amigo, minha amiga, é algo que ninguém pode tirar de você. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, se fez sentido, se ressoou, se te provocou alguma mudança, inscreva-se agora no canal. Aqui a gente mergulha fundo. Deixe seu like para fortalecer esse conteúdo e compartilhe nos comentários qual dessas atitudes você mais sente que precisa desenvolver. Sua voz importa, e talvez seja exatamente ela que alguém esteja precisando ouvir para também despertar. Vamos crescer juntos.